Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 17 de fevereiro de 2025, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos mais drones ucranianos atingindo refinarias aqui na região de Krasnodar, em Rostov, em Krasnodar em si e também aqui próximo de Stavropol, uma estação de bombeamento de um gasoduto que chega até Novorossiysk que foi destruída pelos ucranianos. Então mais um passo de sucesso dos ucranianos na destruição da infraestrutura russa, né? Na linha de frente continuamos com o mesmo padrão dos últimos dias, os russos perdendo a iniciativa, os ucranianos começando a avançar em alguns poucos lugares. Várias tentativas russas de avanço que acabaram resultando em bolota, em enormes perdas russas, sem nenhum avanço territorial efetivo em ponto nenhum da linha de frente, né? Bom, a gente já viu que a primeira interação do Trump com o Putin já deu ruim para o Trump, né? Vocês sabem, o Trump recentemente fez uma troca de prisioneiros com o Putin liberou alguns prisioneiros americanos que estavam lá na Rússia, o Trump liberou alguns prisioneiros russos que estavam nos Estados Unidos, e tem uma diferença nessa história. Os americanos que estavam presos na Rússia são acusados de coisas sem nenhum sentido, porte de maconha, não sei o que lá, esse tipo de coisa, que seria impossível porque eles não conseguiriam nem embarcar nos Estados Unidos nessa situação. Ou seja, é prova plantada, os russos fazem isso de propósito para ter carta de troca com os americanos, enquanto os russos presos nos Estados Unidos são presos de verdade por cometerem crimes de verdade, né? Então o Trump fez esse negócio para soltar um professor que tinha sido preso lá, o Mark Vogel e coisa e tal, achando que, olha só, estou avançando nas negociações com o Putin e coisa e tal, e o Putin prendeu outro americano agora. Ou seja, liberou um, já prendeu o outro para já ficar de pronto para a próxima negociação. É assim que funciona. Eu não sei como é que tem idiota que tem coragem de ir para a Rússia, né? Mas tem idiotas que fazem esse tipo de coisa. Principalmente idiota americano. Sabem que os russos fazem esse tipo de coisa, né? Enfim, já prenderam outro americano para usar em seguida, o Putin já deu a volta no Trump, né? Do ponto de vista das supostas negociações, continuam os acordos para conversarem na Arábia Saudita agora, os secretários, o Peskov do lado russo e o Marco Rubio do lado americano. Eu não acho que vai dar em nada isso, como eu falei para vocês, acho que o Trump está com uma posição muito Lula, de achar que vai resolver essa guerra simplesmente, não que eu vou dar um jeito de acabar com essa guerra e coisa e tal, sendo que ele não vai conseguir isso, né? Nem a Europa nem a Ucrânia vão aceitar esse tipo de coisa. E por falar nisso, um ponto fundamental nessa história toda, que é a questão do AfD na Alemanha, né? O AfD é a direita pró-Rússia, que eu já falei para vocês, não tem futuro no mundo. E ontem teve um debate na Alemanha entre os candidatos a primeiro-ministro na Alemanha, e a Vidal, né, que é a candidata que o Elon Musk está defendendo, que é a candidata do AfD, que já falou que vai liberar, vai acabar com as sanções da Rússia e coisa e tal, ela foi vergonhosamente massacrada no debate e caiu de 23 pontos que ela tinha de intenção de voto para 18% de intenção de voto, e o Friedrich Merz, que é a direita pró-Ucrânia, apostou todas as fichas na Ucrânia. Ele deixou, o discurso dele durante o debate foi todo pró-Ucrânia. Eu acho que o pessoal está assistindo ao Capsule, porque perceberam que esse é o ponto central. No resto, a política dos dois é igual. Ambos são contra a imigração, propõem barreiras contra a imigração, deportação em massa e coisa e tal, mas a questão que divide a direita lá na Alemanha é ser pró-Rússia ou pró-Ucrânia, e quem vai ganhar vai ser a pró-Ucrânia. Eu acredito que sim, né? Eu espero que sim, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Impostos da Suíça, Serviços do Haiti, Caçador de Comuna de Barba Branca e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, lembrando a vocês sobre a nossa vaquinha, estamos fazendo uma rifa para comprar um drone e um sistema de guerra eletrônico para uma equipe do GUR lá em Odessa. Isso totaliza cerca de $7 mil. Então são 10 mil bilhetinhos de R$4 para dar uns 40 mil reais, que dá mais ou menos aí $7 mil. E os prêmios vão ser selos da Nova Posta, né, que é os Correios da Ucrânia, selos comemorativos. Cara, é difícil de achar esse selo, e o pessoal que coleciona selo, o pessoal fica atrás desses selos aqui, porque foi edição limitada, você não acha mais,
e esse daqui é o autêntico, comprado lá em Kyiv, lá na Nova Posta mesmo, lá de Kyiv, tá? Então tá aqui os selos do afundamento do Moskva. Esse daqui é o selo da destruição da frota russa do Mar Negro, então tem vários navios russos aqui que já foram destruídos pelos ucranianos. E tem também esse outro conjunto de selos aqui que mostra o tratorzinho ucraniano carregando o tanque russo, uma imagem que ficou marcada nessa guerra, né? Então também todos eles estão nesse pacote, vão ser 8 prêmios no total, tá? São esses 3 conjuntos de selo e mais um monte de badges ucranianos, badges doados por soldados ucranianos. Tá? Esse aqui não foi comprado em loja, não. Isso foi doado por soldados ucranianos para o Alex Silva. Então a gente vai reverter esse valor aqui da venda para o pessoal lá, né? Então é importante isso, porque assim, não é que tenha valor menor, mas é um outro patamar, né? Da outra vez que eu fiz o sorteio dos patches, eram patches que eu comprei em lojas lá em Kyiv. Nunca tiveram na linha de frente de verdade. Esses aqui tiveram, meu amigo. Isso aqui teve lá na linha de frente, então faz diferença isso, né? Quem quiser participar tem que correr, porque já está com 7 mil vendidos dos 10 mil, né? Faltam 3 mil só, e a gente ainda tem em tese 12 dias dessa rifa rolando, mas está vendendo muito rápido. Se você deixar para o final, vai acabar que você não vai conseguir comprar. Em princípio, o sorteio vai ser no dia 1º de março, mas se acabar antes, se vender todos os números antes, eu devo fazer esse sorteio antes disso, e vou fazer do jeito que eu fiz os outros, tá? Eu filmo eu sorteando aqui com o Google Generator, né, o gerador de números aleatórios do Google. Eu faço o sorteio aqui, porque esse site ele não faz o sorteio, ele faz toda a organização da rifa, mas o sorteio você tem que fazer à parte, vai dizer para ele os números que ganhou. Mas eu faço esse sorteio com o Google aleatório, eu filme, né, e mostro para vocês. Só não posso fazer isso no YouTube, porque o YouTube proíbe sorteios ao vivo. Então eu gravo isso e vou botar no Twitter, que não tem problema, né? A maior parte já foi vendida, ainda tem 3 mil ainda para vender, ainda tem uns numerozinhos para vender aqui. E lógico, não se preocupem de ser números maiores, porque a chance de qualquer um deles ganhar é a mesma, não faz diferença ser número grande, número pequeno. A chance é a mesma para qualquer número aqui, né? Que o pessoal acaba escolhendo os números mais baixos, sei lá, por algum motivo. Enfim, agradeço aí a todo mundo que está participando do nosso sorteio e da nossa rifa. E se você quer participar, não perca tempo, tá? Bom, falando sobre a situação na Ucrânia, teve um ataque com 147 drones Shahid russos de ontem para hoje. A maior parte foi derrubada, 83 por sistemas antiaéreos tradicionais, né, e 59 por guerra eletrônica. Então a maior parte deles foi derrubado, aí não teve grandes efeitos. Agora, os ucranianos fizeram alguns ataques bastante significativos, particularmente aqui em Krasnodar, né? Dá para ver aqui o momento em que um drone ucraniano atinge, não tem som esse vídeo, tá? Um drone ucraniano atinge a refinaria de Afipsk, em Krasnodar, né? Krasnodar é essa região aqui. Aqui foi o local em que foi atingido a refinaria Ilsk. A Afipsk foi ontem, Ilsk que foi hoje. A refinaria de Ilsk foi atingida aqui. Não é a primeira vez que ela é atingida, já foi atingida outras vezes. Tem mais imagens aqui, ó. As negociações são uma coisa, mas as refinarias russas não vão se desligar sozinhas, né? Então, mais uma vez aqui, a refinaria de Ilsk foi atingida várias vezes, já foi atingida várias vezes no passado e agora foi atingida de novo várias vezes. Tem muitas imagens aqui do pessoal mostrando a destruição da refinaria. Ela produz 6,5 milhões de toneladas de óleo anualmente, e esses ataques seguidos são justamente para fazer aquele truquezinho. Os russos gastam dinheiro recuperando a refinaria, consertando as coisas, botando ela para funcionar de novo, os ucranianos vão lá e destroem de novo. E os russos, com a dificuldade que eles têm de comprar material devido às sanções, acabam ficando numa situação ainda mais complicada, né? Um monte de imagens aqui mostrando a refinaria pegando fogo com muita força por lá, ou seja, sucesso total esse ataque ucraniano à refinaria, né? Mas não foi só isso, tá? Também os ucranianos atingiram uma estação de bombeamento em Krasnodar. É um gasoduto que sai do Cazaquistão e vai até o porto de Novorossiysk, justamente para exportação de petróleo e gás aqui a partir do Cazaquistão e também da Rússia, né? E essa estação de bombeamento aqui foi atingida nessa região aqui. O duto não está operacional nesse momento graças a esse ataque. Então, outra coisa que foi atingida ali, tá?
Teve outros ataques também a equipamentos russos, né? Em Voronezh, os ucranianos destruíram 2 sistemas de guerra eletrônica Zytel R330J. Isso aqui já aconteceu há algum tempo atrás, mas eles tiveram a confirmação agora de que foram totalmente destruídos, né? Também teve um lançador de míssil 50P6E, que também foi destruído na linha de frente. Esse lançador de míssil é parte de um sistema S-350, que é um sistema intermediário entre o S-300 e o S-400 russo, e o sistema de antiaéreo, né? E estava na região de Donetsk e foi eliminado pelos ucranianos ali. Excelente notícia. É um sistema caro, 1,4 bilhões de dólares, e foi eliminado pelos ucranianos. Outra ação ucraniana que deu muito certo foram os serviços especiais ucranianos, o pessoal do GUR, que foram atrás das linhas inimigas e eliminaram 23 russos numa instalação industrial e depois saíram de lá sem nenhuma causalidade, né? Então tá aqui a instalação industrial, eles não falam exatamente aonde que foi isso daqui, mas eu acredito que foi em Kursk. E daí os ucranianos se infiltraram nas linhas inimigas, entraram nessa instalação onde estavam os russos, mataram todo mundo e saíram sem causar nenhum problema, sem ter nenhum ferimento eles próprios, né? Excelente notícia isso. Bom, na linha de frente, os russos continuam tentando avançar ali na região de Pokrovsk, desculpa, aqui é Kursk, e acabaram morrendo em grande número aqui, veículos armados com bandeiras soviéticas. Olha só que coisa, eu estou falando para vocês que a Rússia é de esquerda, o pessoal lá tem esse tesão com a esquerda toda, com a União Soviética e coisa e tal, e entraram num campo minado e foram destruídos pelos ucranianos. Tem outra imagem aqui também, aqui em Velika Novossilka, também perto de Pokrovsk ali, e os russos tentaram um ataque massivo, usando o mau tempo como cobertura, né, como esconderijo, e coluna atrás de coluna, grandes grupos de infantaria, e apesar da neve e pouca visibilidade, o pessoal repeliu esse ataque russo, destruiu uma grande quantidade de blindados ali na região de Velika Novossilka. Para quem não sabe, Velika Novossilka é essa região aqui, Velika Novossilka aqui, e o outro lugar que eles fizeram o ataque foi, que eles tentaram o ataque, foi aqui na região de Kursk, mas também sem sucesso, né? Bom, o resultado geral, o alto comando ucraniano liberou mais uma leva de informações sobre avanços na linha de frente, mas que basicamente não vale a pena nem traduzir, porque basicamente diz que teve ataque em tal lugar, teve ataque em tal lugar, teve ataque em tal lugar, mas não mudou nada no final das contas, né? Como eu falei para vocês, em alguns pontos da linha de frente, os ucranianos já tomaram a iniciativa aqui, mas os avanços ucranianos também são muito pequenos, também não está fazendo grande diferença na linha de frente por hora, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre as conversas de paz ali do Lavrov com o Marco Rubio, aquela confusão toda. A gente tem falado sobre isso nos últimos vídeos e eu mantenho a minha posição aqui. O Trump está tentando fazer um xadrez 5D, mas mais dia menos dia ele vai perceber que ele não consegue fazer isso e vai chegar à conclusão correta, que a única maneira que ele tem de acabar com essa guerra é armando a Ucrânia. E ele já deve estar percebendo também que ele está perdendo apoio muito rapidamente dos congressistas americanos nessa brincadeira dele de fingir que apoia o Putin, coisa e tal. Então, mesmo esse discurso dele, que ele está tentando atrair o Putin para negociar e coisa e tal, mesmo esse discurso de tentar atrair o Putin para negociar, não vai dar certo, vai acabar queimando o filme do Trump sem nenhum resultado concreto no final das contas, né? Então hoje a gente vai falar mais sobre outras coisas. Eu vou falar um pouco sobre isso também, mas não vou falar muito hoje não. Hoje a gente vai falar mais sobre a Alemanha. Bom, parece que o pesadelo russo está se tornando realidade. A Finlândia anunciou a construção de 2 bases da OTAN pertinho de Murmansk, né? Murmansk é essa região da Rússia aqui perto do Ártico, né? Em que é usada pelos russos justamente por ser bastante longe e perto dos Estados Unidos, porque lembra, aqui a gente está falando do Ártico, se atravessa aqui, chega no Canadá, né? Do outro lado é o Canadá. Aqui está a Groenlândia. O Trump estava falando em ter a Groenlândia justamente porque é perto aqui de Murmansk, nessa região. Tem muita bomba atômica russa, muita base militar russa aqui em Murmansk. E a OTAN agora está construindo bases aqui na Finlândia, o que vai complicar bastante a situação da Rússia ali, né? Bom, o Trump já começou a negociação dele com o Putin dando uma de otário, né? É bom para o Trump aprender que não adianta negociar com o Putin. O Putin é um terrorista, o Putin não vai, é um mafioso, ele não adianta negociar com ele, a palavra dele não tem valor.
Nada que ele falar, ele vai cumprir, né? Então, o Trump todo orgulhoso, falando que conseguiu libertar o Mark Vogel. Não, negociamos. Aí depois a gente ficou sabendo que eles negociaram, que libertaram também um prisioneiro russo que estava nos Estados Unidos em troca do Mark Vogel. É sempre assim, né? Essa é a estratégia dos russos. Eles liberam espiões, liberam pessoas que são realmente terroristas, que são realmente perigosas, em troca de americanos idiotas que por algum motivo vão passear na Rússia. E aí, feito isso, um dia depois, os russos prenderam outro americano lá em Moscou. O idiota de nome Kalob Wayne Byers foi se encontrar com a sua namorada na Rússia. Puta que pariu. Enfim, os russos dizem que encontraram ursinhos de cannabis com ele e agora estão ameaçando ele com 10 anos de prisão. É isso aí. O Putin fez um acordo com os Estados Unidos, libertou um russo perigoso, soltou um professor americano que não queria dizer nada e prendeu outro cara americano agora de novo. Ou seja, o Putin está na mesma situação que estava antes, com um americano para usar de troca, e o Trump está com a cara de otário dele ao tentar negociar com esse tipo de gente. Não tem como negociar com o Putin se o Trump não percebeu isso ainda. Ele vai perceber muito rapidamente, ou então vai se ferrar completamente. Esse é o meu medo. Eu tô achando muito arriscado essa jogada do Trump, porque se ele ainda não percebeu que essa tentativa dele de atrair o Putin para negociar, para ter uma saída honrosa na guerra e coisa e tal, se ele ainda não percebeu que isso vai dar errado, tá arriscado ele se queimar e não conseguir sair daí, né? Acabar perdendo o apoio do Congresso americano lá nos Estados Unidos. Aqui, ó. O Marco Rubio chegou na Arábia Saudita para conversar com a Rússia. Não é ainda conversa de paz, é para preparar um encontro entre o Trump e o Putin, segundo eles estão dizendo. E quem vai conversar com ele é o Lavrov, né? Vai ser aqui o Peskov, que está mostrado aqui na imagem, mas é o ministro Lavrov e o Yuri Ushanov serão os conselheiros do Putin nessa negociação com o Marco Rubio para arrumar alguma coisa, para marcar o primeiro encontro e coisa e tal. O meu medo dessa história é o Trump quer fingir, ele é igual o Lula, ele quer fingir que vai resolver o problema rapidamente numa cervejinha de bar, e o risco que eu vejo nisso é que o pessoal exija que o Marco Rubio, que os Estados Unidos façam alguma concessão para a Rússia antes desse encontro, tipo liberar alguma coisa, liberar alguma tarifa e coisa e tal, né, alguma sanção, esse tipo de coisa, né? Vamos torcer pro burro do Trump não ser burro o suficiente para cair nessa lorota, né? Eu espero que o Trump seja minimamente esperto nisso daí. E o Marco Rubio também, né? Bom, o pessoal está colocando aqui como caos absoluto, porque parece que os Estados Unidos não tem nenhum plano, nem organização e não sei o que lá. O Waltz negou que a Ucrânia e a Europa não estariam inclusas nos acordos de paz e coisa e tal. Enfim, para mim está muito claro, tá? O que o Trump está querendo fazer é atrair o Putin para negociar. Ele está falando esse monte de besteira que ele tem falado para dizer para o Putin, não, vamos negociar, vamos sentar para negociar. Só que ele espera uma negociação justa, que a Ucrânia recupere os territórios e coisa e tal. Isso não vai acontecer. Isso é uma ilusão do Trump completamente. E pior, ele está arriscado queimar a reputação dele. A maior parte do povo americano apoia a Ucrânia, até os republicanos. A maior parte dos deputados e senadores republicanos apoiam a Ucrânia. O Trump está fazendo a enorme burrada de achar que esse problema é um problema simples de resolver, que é só fazer uma pressãozinha que vai resolver esse problema. Não é. Esse problema é um problema seríssimo. É o problema mais sério que a gente tem na humanidade nesse momento. Se o Trump ficar brincando, ficar dando uma de Lula, ele vai se queimar e não vai conseguir resolver coisa nenhuma no final das contas, vai só piorar a situação. E por falar em se queimar, quem se ferrou de verde e amarelo ontem foi a Alice Weidel, que é a idiota, que é a candidata do AfD, lá do Partido Nazista da Alemanha, lá nessas eleições, né? O AfD, vocês sabem minha posição, eu acho que ele tem direito de concorrer, né? Ele representa o desejo de uma parte significativa dos alemães, não tem por que não concorrer, coisa e tal, está muito bem nas pesquisas, inclusive. Estava muito melhor há um tempo atrás. Depois desse debate de ontem, ficou muito pior. Por quê? Porque justamente ela expôs abertamente que o plano dela é pró-Rússia. Ela quer a restauração das relações econômicas com a Rússia, quer o fim das sanções contra a Rússia e coisa e tal. E eu já falei para vocês, direita pró-Rússia não tem futuro, não tem futuro. Nenhum partido, nenhum político que apoiou o Hitler na Segunda Guerra Mundial teve futuro. O Getúlio Vargas se suicidou depois de tanta merda que ele fez, acabou se suicidando de tanta merda que ele fez por apoiar justamente os nazistas na guerra. Não tem futuro para quem apoia nazista, não tem jeito. O Putin é o Hitler da nossa geração. Essa mulher está com a carreira dela comprometida por conta disso, não vai a lugar nenhum. Tá o Elon Musk ajudando, certamente porque ou tá recebendo dinheiro dos russos, ou porque tá sendo chantageado pelos russos,
uma das duas coisas. O pessoal falando não que é FD, que tem que fazer FD e coisa e tal, porque tem negócio de imigração e coisa e tal, mas o problema que eles têm é que justamente o outro candidato da direita, que é o Friedrich Merz, também já se comprometeu com deportação em massa, com frear a imigração e tudo mais. Toda a pauta da direita, esse cara se comprometeu também. A questão toda ele é pró-Ucrânia. Ou seja, a única diferença, você tem duas direitas na Alemanha, e tem a esquerda, lógico, né? Mas tem duas direitas na Alemanha, a pró-Rússia e a anti-Rússia. A anti-Rússia vai ganhar, é o que eu acredito que vai acontecer. Ele destruiu, esse aqui é o Friedrich Merz, né? O cara que é a direita pró-Ucrânia aqui, ó. Não, irmã Video, nós não vamos ser neutros em relação à Rússia, nós não ficaremos no meio do caminho, nós estamos do lado da Ucrânia. Junto com a Ucrânia nós vamos defender a Europa de hoje e vamos fazer tudo para garantir que pessoas como você não determinem nossas políticas. Ou seja, o cara parece que ele assiste o Ancapsu e percebeu o que eu estou falando. Esse é o ponto. Porque a questão de imigração, ele tá igualzinho a FD, ele também quer cancelar tudo, proibir imigração, quer deportar em massa e coisa e tal, e a mulher acabou ficando com cara de tacho e refletiu no número de pesquisas, tá? Ficou com essa cara de tacho aqui dela e aqui, ó. Olhe essas figuras, senhora Video. Olhe as pessoas na Ucrânia. Você disse a coisa a traição mais terrível aqui. Nós não somos mais percebidos como os neutros pela Rússia. Não, Video, nós não somos neutros. Nós não estamos no meio do caminho, nós estamos do lado da Ucrânia. E ela, aqui, olha como é que estava a situação, né? Com o esforço do Musk e do Trump, da equipe do Trump como um todo para tentar ajudar a AfD, até subiu um pouquinho a Alice Video nas pesquisas aqui, ó. Só que depois dessa... tinha caído um pouquinho o cara do CDU, o Merz, e subiu um pouquinho ela, mas pouca coisa. E agora, depois dessa pesquisa, o Friedrich Merz subiu, estava com 28, foi para 32, e a Alice Video foi para o último lugar com 18 pontos na pesquisa lá na Alemanha, né? O que eu falo para vocês, não existe futuro pró-Rússia. Esquece, quem tá apostando na Rússia agora já começa a guardar os posts lá no Twitter, as respostas no YouTube, para depois apagar tudo, porque, né, vai ficar feio daqui a pouco essa situação para esse pessoal, né? Enfim, tudo está caminhando para isso daí. É certeza que o Friedrich Merz vai ganhar? É lógico, certeza ninguém tem. É uma eleição, vamos ver o que vai acontecer lá na Alemanha. Mas eu espero, sinceramente, para o bem da Alemanha, que ele ganhe. E o Reino Unido, por outro lado, falou que já está pronto para colocar tropas na Ucrânia. Não é só o Reino Unido não, tá? A Suécia tem falado isso, a Polônia tem falado isso, um monte de países da Europa. Essa reticência do Trump em assumir a liderança nesse processo está forçando a Europa a entrar nisso com mais força, talvez acabe sendo positivo nesse aspecto, né? E bom... o Kellogg, que é o enviado do Trump para a Ucrânia, o Zelensky disse que se você vier para a Ucrânia, nós vamos para a linha de frente. E o Kellogg vai chegar no dia 20 de fevereiro, vai ser bacana conhecer a linha de frente lá. Eu tinha vontade de conhecer, um dia eu vou conhecer a linha de frente lá na Ucrânia ainda. Eu já tive numa linha de frente lá, mas uma linha de frente nativa, né? Espero que o Zelensky leve ele lá para Pokrovsk, vai ser divertido, o cara vai ver como é que essa imagem, porque eu acho que isso é um problema que o Trump tem, tá? O Trump tá com a imagem de que a Ucrânia tá acabando, tá destruída. Não, igual falam alguns youtubers brasileiros aqui, não, que a Ucrânia acabou, que não tem mais nada, que já era, a Rússia já ganhou essa guerra, não sei o que lá. Por isso que ele fez aquele acordo, né? Mandou um acordo lá de entrega todos os seus minerais pra gente continuar apoiando e coisa e tal. Ele tava achando que a Ucrânia tá desesperada, tá acabada e coisa e tal. Mentira, é lorota, não tá nada. Aí ele vai mostrar a linha de frente como é que tá a situação, como é que estão as preparações para a ofensiva ucraniana que deve acontecer agora na primavera ou no verão desse ano, né? Então, essa é a história. Eu continuo esperando que o Trump perceba rapidamente que esse caminho que ele está indo é um caminho errado. O Trump é um cara esperto, não é um cara burro, vai perceber isso rapidamente, ou então ele arrisca comprometer o governo dele todo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.